Olá, meu nome é Mariana Guel e esse é mais um vídeo do canal Monetizou. E hoje eu vou falar sobre um dos temas mais importantes do mercado financeiro, que todo investidor que pensa no longo prazo deveria ter na cabeça. Eu vou falar sobre o poder dos dividendos, no caso, o poder de você reinvestir os seus dividendos. Bem, antes de começar o vídeo, eu gostaria de aproveitar para agradecer os 1000 inscritos do canal. Atingimos esse marco agora, dia 1º de novembro, exatamente um ano após o meu primeiro vídeo publicado aqui no YouTube, então muito obrigada. Eu sei que para muita gente pode ser um número modesto, mas realmente para mim foi um marco. É um número que a gente atingiu de forma 100% orgânica, com muito esforço em passar um conteúdo legal para vocês. E realmente eu me sinto muito grata, então queria agradecer por todo esse carinho. Bem, para começar o vídeo, o que são os dividendos? O assunto do vídeo é o poder dos dividendos, o poder de reinvestir os dividendos. Então, que caralhos seria esse tal de dividendos? O dividendo é a parte do lucro da empresa que acaba sendo repassado para os acionistas, né? Quando uma empresa lucra, ela pode escolher o que ela vai fazer com esse lucro, seja investir em projetos de expansão, pagar dívidas, recomprar ações ou realmente recompensar os seus acionistas. E os dividendos são muito importantes para os investidores, sendo critério até para a compra de ações, né, o que a empresa vai repassar em dividendos, e sendo parte central da estratégia dos investidores mais bem-sucedidos do mundo, né, de alguns dos investidores mais bem-sucedidos do mundo. Aqui no Brasil a gente tem um grande exemplo que é o Barsi, maior investidor individual brasileiro, e que fala abertamente que só investe em ações, e no caso em ações de um tipo muito particular de empresa. Empresas sólidas, com vantagens competitivas em setores com barreiras à entrada, empresas bem consolidadas e boas pagadoras de dividendos. A estratégia do Barsi não é ganhar com a variação do preço da ação, não é ganhar com especulação, mas sim como acionista de longo prazo, sim com que aquela empresa vai repassar dos seus lucros. E o Barsi, por sinal, tem uma frase que reflete muito bem isso, que você não deveria se preocupar com o seu patrimônio, mas exclusivamente com o dividendo. Você não focar em como aquela ação está precificada no curto prazo, nas especulações do mercado no curto prazo, mas sim quanto aquela ação vai te gerar em renda, o quanto você ganharia sendo acionista daquela empresa no longo prazo. Esse que deveria ser seu foco. E, inclusive, nessa estratégia, com esse raciocínio de você ganhar com a ação no longo prazo, você pensar nos dividendos, com essa estratégia na cabeça, ele teria alguns setores favoritos, outra forma de falar. Setores considerados sagrados, o famoso BEST, Banco, Energia, Saneamento, Seguridade e Telecomunicações, que são setores que aqui no Brasil tem exatamente o que essa estratégia considera como critério principal para você ser acionista de uma empresa. Barreira à entrada, poucos concorrentes, são setores concentrados, ou seja, as empresas têm poder de manipular no preço, são empresas sólidas que não vão quebrar, de setores consolidados, não tem outra forma de falar, chamados de setores perenes, e que são boas pagadoras de dividendos, com margens altas, com poder sobre o preço, então ela acaba repassando uma parte desse lucro para os seus acionistas. Agora, o que você tem que entender? Que quando a gente fala dessa estratégia, de você pensar em ser um acionista daquela empresa no longo prazo, priorizar empresas que são boas pagadoras de dividendos, a gente não tá falando isso no sentido de você colocar dinheiro nessas empresas, de você investir nessas empresas, virar um sócio dessas empresas, um acionista dessa empresa, e aí pegar o dinheiro que ela vai te pagar e colocar no bolso. Não é isso que esses grandes investidores fazem, porque não é aí que mora o segredo dessa estratégia. O segredo dessa estratégia é ter aportes mensais constantes e reinvestir os proventos que você ganha a partir das ações que você já tem. Com isso, você geraria um grande efeito de bola de neve, Você iria aumentando a sua carteira no piloto automático, indefinidamente. Você ganha dividendo que vai comprar mais ação, que vai te gerar mais dividendo, que você vai comprar mais ação, e isso vai crescendo. Ah, Mariana, como assim? Não tô entendendo. Exemplo. Eu tenho 2.000 ações de Sanepar. Cada ação vale R$4 e cada ação me gera um dividendo de 10 centavos. Óbvio que isso não é algo fixo, mas enfim, colocando aqui como exemplo. Se eu tenho 2.000 ações e eu recebi 10 centavos por cada ação em dividendo, então eu ganhei R$200. Agora, se eu decido não colocar esse dinheiro no meu bolso e sim recomprar ações com esses R$200, sendo que cada ação vale R$4, eu conseguiria comprar mais 50 ações. Então agora eu teria 2.050 ações. Aí da próxima vez que eu receber dividendos, considerando, enfim, que seria o mesmo valor de dividendos, eu não vou receber R$200 em dividendos, mas sim 205. E isso, no começo, parece algo ridículo, Porque você olha, caralho, aumentou R$5, grande merda. Mas no longo prazo, isso potencializa o seu ganho. Por isso que é um efeito bola de neve, porque vai cada vez aumentando mais, até se tornar algo impossível de parar, de outra forma de dizer. É o chamado retorno exponencial, o poder dos juros compostos, não tem outra forma de falar. Quando você reinveste os seus dividendos, quando você reinveste os seus proventos, você ativa o poder dos juros compostos nos seus investimentos.
né? No começo você vai receber alguns centavos, depois você consegue pagar uma pizza, depois você paga uma conta de água, depois uma de luz. E aí quando você vê, o que você recebe em dividendos vai se igualar ao que você colocaria como aporte mensal. E a partir daí realmente seu ganho vai ser exponencial. Então, por exemplo, se você tivesse Itaúsa desde 2002, se você não reinvestisse seus dividendos, né, você só ficasse comprado, pegasse o dinheiro e colocasse no bolso, desde 2002 você teria um retorno de 1.100%. Reinvestindo seus dividendos, esse retorno aumenta para 3.600%. Então, assim, um puta pulo, né? Não tem outra forma de falar. Se você tivesse ações da Energias Brasil desde 2005, o retorno reinvestindo os dividendos seria 3 vezes maior do que se você não reinvestisse. É o poder dos juros compostos, é matemático. Literalmente matemática, algo difícil pra gente entender na nossa cabeça é de primeira, mas realmente é o que é, o efeito da bola de neve. E tem um gráfico muito bom que mostra esse efeito dos dividendos, que nele é comparado o resultado de um investimento de $10.000 feito em 1960 até 2021. E aí, no caso, a comparação seria entre o investidor que reinvestiu seus dividendos e o investidor que não investiu seus dividendos. E no caso, esse investimento de $10.000 seria numa carteira que imita o índice SP500, que acompanha o mercado acionário americano. É uma carteira teórica com as ações das 500 maiores empresas listadas na Bolsa Americana. E a diferença é absurda. Quem reinvestiu seus dividendos em 2021 teria quase $5 milhões, enquanto quem não reinvestiu teria $800 mil. Então, assim, é algo observável, é algo que os investidores que têm essa estratégia, né, não é algo genial, não é uma fórmula, caralho, você tem que ser um gênio para fazer isso, mas é algo que exige muita paciência. Porque no fim do dia, né, o que vai elevar a fórmula dos juros compostos acaba sendo o tempo. Quando a gente fala de reinvestir dividendos, a gente está falando isso, de uma fórmula de juros compostos. Então, realmente, nos 3 primeiros anos, nos 4, 5 primeiros anos, você não vai ver nada. Não tem outra forma de falar. Vai ser sofrido, principalmente quando você olha pro lado e tem aquele seu amigo que fala que, porra, ganhou não sei quantos % no trade que ele fez com opções de não sei o que, não sei o que lá. Aí você abre o YouTube e vê, investimentos para ganhar 1000% em um mês. Né? Esse tipo de vídeo. Então, realmente, não é algo que chama atenção. Apesar de ser algo observável, apesar de ser de conhecimento público, apesar de já ter sido comprovado como possível, não é algo que cativa o olhar. Porque as pessoas querem enriquecer com rapidez, querem enriquecer de forma fácil, não querem enriquecer com paciência. Quando você vai realmente ter essa estratégia de ser acionista de boas empresas no longo prazo, essa é a receita, né? Pegar os seus proventos, reinvestir, ter paciência, observar o efeito do tempo. É o tempo que realmente faz a fórmula dos juros compostos se elevar exponencialmente, né? Literalmente, é o que está elevando a fórmula dos juros compostos exponencialmente. Então, respirem, tenham calma, seria o meu conselho. Reinvistam seus dividendos e comecem quanto antes. Porque, enfim, se é o tempo que eleva a sua fórmula ao exponencial, quanto antes você começar, melhor. E tenham constância, né? O grande segredo dessa tese de investimentos é paciência e constância, não tem outra forma de falar. O objetivo do vídeo era esse. Eu acho que para algumas pessoas pode parecer simples, pode parecer bobo, mas é literalmente o que os maiores investidores que a gente conhece atualmente fizeram. Então, assim, é algo que a gente tem que parar e pensar. Tudo na vida que vai te dar um retorno exponencial demora, leva tempo. Precisa desse reinvestimento, precisa dessa constância. Então, a moral do vídeo era um pouco essa. Por favor, curtam, comentem e se inscrevam no canal.